E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado, de Geometria Analítica, com mais uma videoaula, e o assunto de hoje é parábola, ok? Cara, a mesma parábola que a gente já viu como gráfico de uma função quadrática, né? Isso é ensino médio, né, gente? A gente aprendeu que a parábola é o gráfico de uma função de segundo grau, ok? Mas a gente vai ver hoje de um ponto de vista um pouquinho diferente, tá? Vamos analisar do ponto de vista da geometria analítica, né? Como é que a gente define uma parábola, qual é a equação padrão da parábola, tá? Vai ter teorema que a gente vai demonstrar, exercício, enfim, gente, vamos tentar pegar uma boa base aí sobre a parábola, ok? Como é que ela é construída e como é que ela se define, tá bom? Então, o primeiro passo é o seguinte: a gente começa, para a construção da parábola, a gente começa com uma reta e começa com um ponto. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos considerar uma reta R, essa reta vai ser chamada de diretriz da parábola, e um ponto F, que vai ser o foco da minha parábola. Tá? Então vamos fazer o seguinte, só para início de conversa, para simplificar um pouquinho a coisa, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o meu foco ele esteja localizado aqui, exatamente aqui, tá? Esse vai ser o ponto de coordenadas 0P, tudo bem? O P é um número, né? O P pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, o P é um número real, ok? Então o meu ponto F vai ter coordenadas 0P, e a minha reta R, ela vai estar localizada aqui. A minha diretriz vai estar localizada aqui. Né? Essa é a reta de equação y igual a menos p. Tá? Estou pegando uma situação bem particular só para a gente começar a conversar, tá bom? Então eu tenho esse foco aqui, foco de coordenadas 0p, e eu tenho a minha diretriz de equação y igual a menos p, tá bom? A partir do ponto e a partir da reta, a gente vai definir o que é uma parábola, ok? Então, olha só, gente, definição, como sempre, definição chique. Né? O que é a parábola? A parábola é um lugar geométrico. Né, professor, de novo isso? Velho, é muito simples. Tá? O lugar geométrico é um conjunto de pontos do plano que satisfazem uma propriedade, uma certa propriedade. Tá? Então, a parábola vai ser o lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem a seguinte propriedade: a distância desse ponto até o foco é igual à distância desse ponto até a reta. Né? Tá, gente? A propriedade fundamental da parábola é essa. Ó, vou colocar aqui, propriedade. E essa é a definição, tá? A parábola é o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa propriedade. A distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a reta. E aí a coisa se encaixa, né? Geometria analítica se encaixa porque assim, ó, a gente já viu distância de ponto a ponto, né? A gente sabe como é que se calcula, a gente já viu distância de um ponto até uma reta, né? Espero que vocês lembrem como é que se calcula, mas depois a gente dá uma relembradinha nisso aí também. Então, e a parábola vai ser exatamente isso, vai ser essa curva no plano, né? Dos pontos que satisfazem essa propriedade, tá? A distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a reta, onde o foco é esse ponto aqui, né? Um ponto que é dado no plano, a gente está simplificando, mas é um determinado ponto, e eu tenho uma determinada reta, e eu quero o conjunto dos pontos que satisfazem essa propriedade. Tá bom? Pessoal, só para a gente começar a rabiscar um pouquinho, vamos pensar o seguinte, ó. Será que a gente conhece um ponto, pelo menos um, né? Olha para o meu desenho, gente, olha para o meu gráfico, olha para o meu plano. Será que a gente conhece um ponto que a distância dele até o foco é igual à distância dele até a reta? Isso aí, né? Isso mesmo. Tá? A origem, o 0, 0, né? Eu afirmo que tem essa propriedade. Tá? Porque qual que é a distância? Quanto é que vale a distância daqui até aqui?
distância daqui até aqui vale P, né? E a distância daqui, desse ponto até a reta, lembra que a gente considera a perpendicular, né? A distância do ponto até a reta também vale P, ok? Então a origem é um dos pontos que satisfazem essa propriedade. Mas não é só a origem, né, gente? Se tu for considerando assim meio que por olho, ou se de repente tu colocar no software essa propriedade e ver o que satisfaz essa propriedade, né, tu vai ver que tem outros pontos, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, né, claro que o desenho não é aquela perfeição toda, né, mas esse ponto aqui, essa distância, com muito boa vontade, é mais ou menos igual a essa, né? Tá? Essa distância aqui é mais ou menos igual a essa, então esse ponto também satisfaz essa propriedade. Né? Por simetria, eu vou ter um outro ponto aqui, tá? Que também satisfaz a propriedade, mais ou menos aqui. E assim vai, né, gente? Assim vai. Se tu for desenhando todos os pontos que satisfazem a propriedade, tu vai ter uma figura mais ou menos assim. De novo, com muito boa vontade, tá? Mais ou menos assim. E essa figura nada mais é do que a nossa conhecida parábola. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Ó, resumindo o que a gente viu. Do ponto de vista da GA, do ponto de vista da geometria analítica, parábola é uma cônica, né, uma curva, um lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem essa propriedade. Tá? A distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até uma reta. Essa reta a gente chama de... não pode esquecer isso, hein? Essa reta a gente chama de diretriz da minha parábola, tá? E esse ponto a gente chama de foco da minha parábola. Maravilha, gente? Show de bola! Além da diretriz e além do foco, né, daqui a pouquinho a gente já vai deduzir a equação, tá? A gente vai colocar um teorema show de bola aqui e a gente vai fazer a demonstração do teorema passo a passo, vai ser emocionante, vai ser lindo, gente, tá? Mas só vamos lembrar os elementos aqui. Essa reta, então, a gente chama de diretriz, tá? Não esquece isso, aqui é a diretriz da minha parábola. Esse ponto a gente chama de foco, a gente já viu isso, né? Foco da parábola. Aí eu tenho o seguinte, gente, olha só, a reta perpendicular à diretriz, tá? A reta que forma 90 graus com a diretriz e que passa pelo foco, a gente chama de eixo. Essa reta aqui, né, que no caso é o eixo Y, né, nesse caso, tá? Mas essa reta a gente vai chamar de eixo da parábola. Ai, professor, o que é o eixo? Ó, de novo, o eixo é a reta perpendicular à diretriz que passa pelo foco. Tá bom? É o eixo da parábola. E finalmente o eixo, né, vocês podem observar o seguinte, o eixo em algum ponto ele vai interceptar a minha parábola e essa intersecção do eixo com a parábola a gente chama de vértice. Né, o vértice que é bem conhecido, né, gente? Inclusive, em função do segundo grau, a gente tem uma formulazinha bonitinha para calcular o x do vértice, o y do vértice. Né? Meu Deus do céu, professor, que perseguição esse vértice. Não, tranquilo, né? Tá? Então, olha só, tem o foco e tem a diretriz. O foco e a diretriz são os dois elementos iniciais. Tá? Aí, o que é o eixo? O eixo é a reta que é perpendicular à diretriz que passa pelo foco. Esse é o eixo da minha parábola, ok? E esse eixo, em algum ponto, ele vai encontrar a parábola e esse ponto chama de vértice. Esses são os elementos da minha parábola, né, no ponto de vista da geometria analítica. Maravilha? Então tá, gente. Eu acho que está na hora da gente enunciar o teorema, teoremaço de parábola, e logo em seguida a gente faz a demonstração, tá? Então vou colocar aqui o teorema que tem a equação, a primeira equação da minha parábola. Teorema vai dizer o seguinte, ó, a parábola
Opa! A parábola com foco no ponto 0P. Tá? Então esse teorema a gente está admitindo uma situação bem simplificada. Tá? O foco está aqui e a diretriz está aqui. Depois a gente faz a coisa um pouquinho mais geral, depois a gente abre, tá? Mas inicialmente vamos começar com essa situação para a gente deduzir a equação. Tá? A parábola com foco no ponto 0P e tendo como diretriz a reta y igual a menos p, tem equação. Tá, agora a gente vai colocar a equação da parábola mesmo, qual que é a equação da parábola, e essa parábola ela vai ter a equação x ao quadrado é igual a 4py. Tá? X ao quadrado igual a 4py. Maravilha! Acho que a gente pode fazer a demonstração. A demonstração é bem bonitinha. A demonstração usa um monte de coisa que a gente já viu de geometria analítica. Vocês vão adorar, tá? E ela não é difícil de fazer. Tá? Vamos fazer a demonstração. O que a gente está fazendo? A gente está achando a equação dessa parábola. Essa parábola aqui. Tá? E de fato, né, gente, a gente sabe que essa parábola aqui ela vai ter uma equação de segundo grau. Né? A equação dela representa uma função de segundo grau. E isso aqui, se a gente isola o y, né, representa também uma função de segundo grau. Então está batendo tudo certinho com o que a gente já viu no pré-cálculo, né, com o que a gente já viu anteriormente, tá, no ensino médio. Por enquanto está batendo tudo certinho. E vamos fazer a dedução para a gente chegar lá. Tá? Então olha só, eu vou apagar o gráfico. E eu queria relembrar com vocês, a partir de agora, então, a gente vai fazer a demonstração do teorema. Demonstração. E eu queria relembrar com vocês principalmente o seguinte: qual é a definição da parábola mesmo? Vamos lá, parábola é o lugar, importante isso, gente, importante não esquecer isso. Parábola é o lugar geométrico dos pontos que satisfazem a seguinte propriedade, né? A distância, vou colocar aqui no cantinho, a distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a diretriz. Tá bom? Essa é a propriedade que caracteriza uma parábola. E aí a gente tem que saber, né, gente? Não adianta não, pessoal, vamos fazer a demonstração. Não adianta tu começar a demonstração se tu não lembra como é que faz distância ponto a ponto, né? A gente vai precisar disso aqui, distância ponto a ponto. É aquela formulazinha padrão, né, gente? A gente vê a diferença das coordenadas, lembra? Eleva ao quadrado e tira a raiz, tá? E tem também a distância do ponto até a reta. E essa eu não sei, não tenho certeza se vocês lembram certinho, gente. Ó. Então vamos relembrar, tá? Antes de fazer a demonstração, só vamos relembrar. Distância ponto até a reta era uma fórmula mais ou menos assim, ó. A distância do ponto até a reta era igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz de a quadrado mais b quadrado. Ok? Aqui está a distância de ponto a reta, né? Meu Deus do céu, professor, eu não lembro mais nada. Calma. Qualquer coisa tem uma videoaula, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha nessa fórmula, mas assim, ó, relembrando, gente, relembrando. Quem é A, quem é B e quem é C? Esse A, B e C, eles vêm da equação geral da reta. Tá? Então eu tenho uma reta R. Essa reta R tem uma equação geral. Né? A equação geral era dessa forma aqui, lembra? AX mais BY mais C igual a zero. Né? Então tu igualava tudo a zero. Aí o A é o coeficiente do X, o B é o coeficiente do Y e o C é o termo independente. Ok? Então essa é a equação geral da reta. E o x0 e y0 eram as coordenadas do ponto que eu estou considerando. Tá? Então x0 e y0 vem do ponto e o A, B e C
importante, hein? Vem da equação geral da reta. Querido, se tu não lembra isso, dá mais uma olhadinha naquela videoaula, porque vai ser importante para entender a demonstração, tá? Então, maravilha, a gente já sabe calcular, espero, né? Com muita fé, a gente já sabe calcular a distância ponto a ponto, a gente já sabe calcular a distância do ponto até a reta, lembrando que a reta tem que estar na sua forma geral para a gente aplicar essa fórmula, isso é muito importante. Tá? E aí, agora, sabendo isso e sabendo a distância ponto a ponto, a gente já pode fazer a demonstração. Tá? Então vamos lá, vamos colocar os elementos aqui. Acho que eu vou apagar isso aqui. Lembraram, né, gente? Isso aqui a gente vai usar, tá? Maravilha. Aí, olha só. Demonstração, né? Um ponto P de coordenada x, y, ele pertence à parábola, C e somente C, se somente C, ele satisfaz isso aqui, né, gente? Se somente C, ele satisfaz essa propriedade. Então, se e somente C, a distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a reta. Maravilha? Até aí não tem novidade nenhuma. A única coisa que eu estou fazendo é usando a definição, tá, gente? Quando é que o ponto vai pertencer à parábola? Ele vai pertencer à parábola quando essa propriedade aqui acontece. Tá bom? Agora, deixa eu apagar o enunciado do teorema aqui, só para a gente fazer um rascunhozinho, rascunhetes aqui, para a gente completar a demonstração, tá? O ponto P, a gente está assumindo que ele tem coordenadas x, y. Ponto P, a gente está assumindo que ele tem coordenadas x, y. O ponto F, a gente está assumindo que ele tem coordenadas 0P. Pzinho, né? Que é um Pzinho, tá? Maravilha. E a reta R, por outro lado, a reta R ela tem a equação y igual a menos P. Só que lembra, gente, que para aplicar a fórmula é a equação geral. Essa equação aqui a gente tem que colocar na forma geral, tá? Então, colocando na forma geral, a gente iguala a zero, eu vou ter y mais P igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Ok? Aí a gente tem que ser capaz de lembrar daquelas letrinhas, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C. A gente olha na equação geral da reta, lembra quem que era o A? O A é o coeficiente do x. Então, nessa equação geral da reta, o A vale zero. O A vale zero porque não tem termo com x, né? O B vale 1, ok? B vale 1, que é o coeficiente do y, e o C vale P. Maravilha? O A é zero, ó, vou até colocar num cantinho aqui, tá? A gente tem que o A é zero, a gente tem que o B é 1 e a gente tem que o C é P. Isso aqui é só um rascunho, gente, é só um lembrete para a gente entender o que está acontecendo. Ok? Então tá, eu acho que a gente está preparado, né? Distância do ponto até o foco. Distância do ponto até o foco vai ser, vamos relembrar, raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Né? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho esses dois pontos aqui, eu vou fazer a diferença das coordenadas e vou elevar ao quadrado. Então aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado, tá? X menos 0 ao quadrado, que eu já vou colocar x ao quadrado, mais y menos p ao quadrado. Y menos p ao quadrado. Ok, gente? Só aplicando a fórmula, né? Só aplicando a fórmula padrão, normal da distância entre dois pontos. Tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu vou colocar a distância do ponto à reta. Agora, cuidado, gente. Essa distância do ponto à reta vai ser módulo de A a x0, né? Só que o A é zero, né, gente? O coeficiente do x é zero. Então vai ficar 0 vezes o meu x0. x0 é a coordenada do ponto, que é x, mais b
quadrado mais b quadrado, né? A quadrado mais b quadrado vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo, gente? Então eu recomendo assim, ó, muito fortemente, tá? Para o vídeo, tenta fazer essa conta por vocês mesmos, tá? Tenta montar isso aqui sai direto distância ponto a ponto, isso aqui sai direto distância ponto a reta. Tá, gente? É só relembrar as coisas, é só ver direitinho o que significa cada letrinha e vocês vão se convencer que é isso aqui mesmo, tá? Desenvolvendo com calma, com carinho, é isso aqui mesmo. E aqui, bom, aqui vai ficar a raiz de 1, né, gente? Aqui vai ficar a raiz de 1, então vai dar 1. Daí no final das contas eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado mais y menos p ao quadrado é igual a módulo de y mais p. Y mais p. E aí? Mexemos e chegamos nisso aqui, né? Ai, professor, ainda está difícil, ainda está... Não, realmente, ainda está um pouquinho complicada, a fórmula está meio feia. Então, mas vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar algebricamente, vamos trabalhar matematicamente e vamos deixar isso aqui com uma cara bem legal, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Bom, tem duas coisas, eu vou ser sincero com vocês. Tem duas coisas que estão me incomodando muito aqui. Tá? A primeira coisa que está me incomodando, que eu estou doido para jogar fora, é essa raiz. Né? Não quero essa raiz na minha fórmula. E eu também não quero um módulo na minha fórmula. Né? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse lado da equação e esse lado da equação e vou elevar ao quadrado. Tá? Porque daí tu eleva esse aqui ao quadrado, some a raiz. Eleva esse aqui ao quadrado, some o módulo. Então isso é meio truque algébrico, tá? Truque algébrico para te obter uma expressão mais bonitinha. Então vem para cá, vamos continuar a demonstração do meu teorema. Elevando esse lado ao quadrado e elevando esse lado ao quadrado, a gente vai ter isso aqui, ó. X quadrado mais y menos p ao quadrado, tá? Elevei esse lado ao quadrado, é igual a y mais p ao quadrado. E está melhorando, gente, está melhorando demais a equação. Tá? Agora é só abrir, vamos abrir isso aqui, é produto notável, né? A gente conhece, tá? Então isso aqui vai ficar x quadrado mais y quadrado menos 2py mais p quadrado, tá? Isso aqui é isso aqui, tudo bem? Qualquer coisa a ver com calma, faz com calma aí, gente. Isso vai ser igual a y quadrado mais 2py mais p quadrado. Tá? Até a minha divisão de quadro aqui não está muito boa, mas acho que deu para ver, né, gente? Ficou assim. Ai, professor, dá para cortar um monte de coisa. É verdade, a gente consegue simplificar um monte de coisa aqui, tá? A minha equação vai ficando cada vez mais bonitinha, gente. Aqui eu tenho y quadrado, aqui eu tenho y quadrado, então isso aqui morreu, né? Aqui eu tenho p quadrado, aqui eu tenho p quadrado, isso aqui morreu também, tá? E aí, trabalhando um pouquinho, né, isso aqui passa, né, para cá, e daí eu vou ter a minha equação x quadrado igual a 2py mais 2py, e isso vai dar 4py. Tá? E terminou, né? Terminou a demonstração. A gente conseguiu exatamente aquela equação que a gente queria. Maravilha, galera! Continuando então, né? O que a gente viu nesse teoremão que a gente acabou de mostrar é que quando eu tenho foco no ponto 0P, tá bom? Acho que de repente até a gente pode colocar o gráfico aqui para ficar bem claro isso, tá? Quando eu tenho foco no ponto 0P, 0P está aqui, né? Ok? E quando eu tenho a diretriz na reta y igual a menos p, que está aqui, a minha parábola vai ter aquela equação padrão. Que, gente, a primeira equação padrão que a gente viu, e a primeira equação padrão que a gente viu é essa aqui, né? X quadrado é igual a 4py. Maravilha? Então, com o foco aqui e com a diretriz aqui, a minha equação é essa, é desse tipo, e a minha parábola vai estar mais ou menos, com muito boa vontade, a minha parábola vai estar assim, né?
A gente está fazendo aqui só um pequeno esboço. Maravilha? Bom, exercício para vocês, tá, gente? Exercício que é bem parecido com o teorema que a gente acabou de mostrar, mas eu acho que vale muito a pena fazer, tá? Acho que vale muito a pena fazer, porque daí tu vai pegando a manha, vai entendendo como é que surge a equação, vai fazendo a demonstração também, que é o seguinte: se eu mudo, né, eu vou mudar agora, tá? O foco eu vou colocar no ponto P0. Olha só o que vai acontecer, ó. O foco não está mais no 0, P, o foco agora está no P0. O P0 ele está aqui, está localizado aqui, né? Ponto P0. E a minha diretriz agora, ela é uma reta vertical, tá? Não é mais uma reta horizontal, a minha diretriz é uma reta vertical. X igual a menos P. X igual a menos P, onde é que está, gente? X igual a menos P, pensa um pouquinho, ela vai ser essa reta aqui, ó. X igual a menos P. Tá? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer de novo, né? Eu estou procurando todos os pontos que a distância até o foco é igual à distância até a diretriz. Um deles é a origem, né? E os outros vão estar mais ou menos por aqui. Então tu percebe que a coisa mudou um pouquinho, né? Agora a minha parábola não está com a concavidade para cima. Agora a minha parábola está com a concavidade para a direita. Ok? A minha parábola agora está de lado. E nesse caso a equação muda um pouquinho. Tá, gente? Eu vou colocar qual é a equação aqui, mas de novo, ó, eu acho muito válido, muito importante que vocês façam a demonstração desse caso aqui. Tá bom? E a parábola nesse caso, ela tem a equação y² é igual a 4px. Tá? A coisa é bem simétrica, né? Na verdade eu estou trocando x por y. Tá? Então aqui é x² igual a 4py e aqui é y² igual a 4px. Essas duas equações, essa equação padrão e essa equação padrão tem que estar no sangue, tem que lembrar essa equação. Tá? Então, olha só, eu acho assim, ó, acho que vocês podem relembrar, pensar no seguinte, né? Quando a diretriz está na horizontal, sempre que a diretriz está na horizontal, tu vai ter uma coisa do tipo x². Ok? Reta diretriz na horizontal, tu vai ter uma coisa do tipo x². Tua parábola vai estar assim. Reta diretriz na vertical, tu vai ter uma coisa do tipo y². E a tua parábola vai estar assim. Tá? Um outro exercício é o seguinte: colocar um menos aqui, aí tu vai ter a conca para baixo e tu vai ter a conca para a esquerda. Tá? Esse é um outro exercício legal. Se aparecer um menos aqui, fica ligado, hein, gente? Isso é uma questão, pode ser uma questão de prova. Se aparecer um menos aqui, aqui a tua conca está para baixo e aqui a tua conca está para a esquerda. Tá bom? Mas enfim, eu queria, nesse momento inicial, vocês lembrassem principalmente essas duas equações, tá? Se a diretriz está na horizontal, tu vai ter uma coisa do tipo x² 4py. E se a tua diretriz está na vertical, tu vai ter uma coisa do tipo y² igual a 4px. Tá, gente? Saibam, isso é muito importante, fazer a demonstração dessa e também fazer a demonstração dessa. Tá? Como é que a gente sai daquela propriedade básica, aquela propriedade inicial e chega nessa equação também. E a partir de agora o que a gente vai fazer, gente? A gente vai primeiro trabalhar um pouquinho. Eu vou dar uns exemplos aí para vocês, tá? De equações desse tipo, e logo em seguida a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais geral, tá? Vamos dar mais um passinho para chegar numa equação um pouco mais geral. Maravilha? Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá então, galera. Agora que a gente já fez a dedução das equações, né, está na hora da gente começar a pegar alguns exemplos ainda simples, tá? Daqui a pouquinho a gente vai começar a complicar um pouquinho, mas vamos pegar alguns exemplos assim só para a gente treinar um pouquinho as equações que a gente deduziu, tá? Então olha só, eu tenho essa parábola x² igual a 12y, tá? Essa é a minha equação, e eu gostaria de saber assim, ó, qual é o foco, qual é a diretriz, qual é o eixo e qual é o vértice. Tá? Principalmente esses 4 elementos, gente. Na parábola a gente tem que se preocupar com esses 4 elementos. Tá? Quem é o foco,
quem é a diretriz, quem é o eixo e quem é o vértice dessa parábola, e ajuda muito, ajuda demais se tu fizer um esboço. Tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, né? Esse tipo de equação, gente, é uma equação que cara, é muito fácil de reconhecer, tá? Isso aqui é uma equação daquele tipo x² é igual a 4πy. Tá bom? Então, primeira coisa, essa equação aqui tem que estar no sangue. Tem que olhar para isso aqui, pô, isso é a equação de uma parábola. Equação de uma parábola do tipo x² igual a 4πy. Aí, se eu faço comparação com a de cima e a de baixo, eu vou ver facilmente, gente, que o P vale quanto? P vale 3, né? Ó, 12 vai ser igual a 4P, tá? Coloco aqui no cantinho, 12 vai ser igual a 4P e, portanto, o meu P vale 3. E aí eu já sei foco, né? Já vou saber quais são as coordenadas do foco, já vou saber quais são as coordenadas da diretriz. Tá, gente? Mas lembra, tem um detalhe muito importante que não pode escapar, que é o seguinte, ó. Se a equação é do tipo x² igual a 4πy, é porque a diretriz está na horizontal. Tá? Esse é um detalhe muito importante. Tá? x² igual a 4πy, lembra do x², né? A diretriz está na horizontal. Ok? Então o que eu vou ter? Eu vou ter esse tipo de coisa aqui, ó. O foco ele vai ter coordenadas 0P, 0P vai estar aqui, né? Então o meu foco vai ter coordenadas 0,3, nesse caso o P vale 3. A minha diretriz vai estar na horizontal, se a minha diretriz vai estar na horizontal, ela vai ter, essa reta vai ter equação y igual a menos 3. Tá? Então essa é a diretriz, esse é o foco. Foco está aqui, 0,3, diretriz está aqui, y igual a menos 3. Tá, o que é o eixo, gente? Lembra o que é o eixo? O eixo o que é? O eixo é a reta perpendicular à diretriz, tá? Perpendicular à diretriz que passa pelo foco. Então o eixo nesse caso vai ser o eixo y mesmo. O eixo vai ser o eixo y. E o vértice, o meu desenho ficou meio desproporcional, né? Mas o vértice é esse ponto médio aqui, gente. Esse ponto médio que nesse caso vai ser, com muito boa vontade, vai ser o 0, 0. Tá? Então, respondendo, ó, o foco vai ser o ponto 0,3. A diretriz vai ser a reta y igual a menos 3. O eixo vai ser o eixo y mesmo. Eixo y, e o vértice vai ser o ponto 0, 0. Tudo bem? E a parábola, vocês sabem, né? A parábola ela vai estar mais ou menos, com muito boa vontade, ela vai estar mais ou menos assim, né? Ok? Exercíciozinho simples, né, gente? De boa, só de reconhecimento, tá? Então, assim, ó, bate o olho na equação e já é uma equação desse tipo. Isso é uma coisa que tem que ver, tá, gente? Essa equação é uma coisa desse tipo, aí já identifica quem é o P. O P, nesse caso, vale 3. E se o P vale 3, eu já sei de cara quem é o foco e quem é a diretriz. Tá bom? Não esquece, né? Uma equação do tipo x² igual a 4πy, a diretriz ela está na horizontal. Tá? Se fosse y² igual a 4px, a diretriz estaria na vertical. Isso é um detalhe muito importante. Bom? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ver a equação da parábola um pouquinho mais geral. Né? A gente vai pegar o foco não necessariamente aqui no eixo y, tá? A gente vai pegar o foco em outro lugar, a gente vai pegar a diretriz em outro lugar e a gente vai tentar entender o que acontece com a parábola nesse outro caso. Pessoal, vamos lá, vamos tentar entender então qual é o truque que a gente vai fazer para obter a equação um pouquinho mais geral. Tá? A situação é a seguinte, até agora a gente estudou como é que fica a equação da minha parábola quando o foco está aqui, né, e a diretriz está aqui. Ok? Primeiro caso, né? O primeiro caso, o teoremão, aquele que a gente fez a demonstração, o foco estava localizado nesse ponto aqui, 0P. Mais uma vez, vou colocar 0P e a diretriz era a reta y igual a menos P. Ok?
Aí o que acontecia, gente? Por consequência, o vértice estava aqui, né? O vértice estava na origem. Tá? Que é, de certa forma, esse ponto médio aqui, né? Entre esse ponto e esse ponto. Tá? Aqui era o vértice, que era o ponto 0, 0. Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Se a gente coloca o foco num outro ponto do plano, tá? Por exemplo, vamos generalizar, né? Vamos obter uma coisa um pouquinho mais geral. Tá? Se a gente coloca o foco nesse ponto aqui, por exemplo, tá? E a gente coloca, né, sei lá, as coordenadas aqui do foco. Aí a gente coloca a diretriz como sendo, por exemplo, essa reta aqui. Tá? O que vai acontecer? A gente vai ter uma parábola também, né? Eu estou interessado no seguinte, eu estou interessado em todos os pontos que a distância até esse F, aqui está o foco e aqui está a reta R, né? Eu estou interessado em todos os pontos que a distância até o F é igual à distância até o R. Um deles a gente sabe, né, gente? Um pontinho a gente sabe que é esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, no caso, vai ser o vértice, tá? A distância até aqui é igual à distância até aqui, né? Isso é uma coisa meio que intuitiva até. E os outros pontos vão estar mais ou menos, com muito boa vontade, vão estar por aqui, né? Aqui está a minha parábola, tá bom? Mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu daqui para cá? Na real, eu afirmo para vocês, gente, que é a mesma situação. Tá? Não tem como a equação ser diferente, porque a situação é muito parecida, a situação é a mesma. Tá? A única diferença é o seguinte, é que eu fiz uma translação. Né? Esse vértice que estava na origem, eu passei aqui para o ponto x0 e y0. Tá? Então vamos colocar coordenadas do meu vértice agora, não é mais a origem, agora é o ponto x0 e y0. Aí se eu pegar esse vértice, entendeu, né, gente, o que eu estou falando? Eu estou falando uma ideia de translação mesmo, tá? Peguei esse vértice que estava aqui na origem e transportei para cá, ó, transportei para cá. Tá? Fiz o transporte ali da minha origem. Daí o que vai acontecer? Eu tenho o seguinte, o foco está P para cima e a diretriz está P para baixo. Se o foco está P para cima e a diretriz está P para baixo, a situação é muito parecida com essa, gente. Ó. Aqui eu tenho o meu vértice, o foco está P para cima e a diretriz está P para baixo. E nesse caso aqui, a equação da reta vai ser, desculpa, a equação da parábola, né, vai ser uma equação muito parecida, uma equação desse tipo aqui, ó. X menos x0 ao quadrado é igual a 4p y menos y0. Isso é uma coisa também que dá para te demonstrar, tá? Dá para te fazer as contas no papel, bonitinho, com calma, né? Como é que fica o foco aqui, gente? O foco, vamos ver, o foco é P para cima, né? Se o foco é P para cima, ele vai ter coordenadas, esse ponto aqui vai ter coordenadas x0, y0 mais P, ok? Esse ponto aqui vai ter coordenadas x0, y0 mais P. E a diretriz, ela é uma reta de equação y igual a, vamos ver, é P para baixo, se é P para baixo é y0 menos P. Tá? Aqui está a diretriz e aqui está o foco. Se vocês, né, tiverem muito interesse, gente, estão muito afim, professor, não tenho nada para fazer, estou muito afim de fazer a demonstração, então, querido, tu vai ver como é legal, cara, como é lindo isso. Se tu pega esse foco e se tu pega essa diretriz e tu faz uma demonstração parecida com aquela demonstração que a gente fez, tá? Praticamente a mesma coisa, coloca a propriedade, escreve a fórmula, entendeu? Tu vai chegar exatamente nisso aqui, gente, exatamente nisso aqui. X menos x0 ao quadrado é igual a 4p y menos y0. Tá? Isso aqui, tu olha para isso aqui e já vê na hora, pá, isso é uma parábola, eu sei que a diretriz está na horizontal, né? Como é que eu sei que a diretriz está na horizontal? Por causa do x ao quadrado, ok? E eu sei que o meu vértice não está na origem, aqui o meu vértice não está na origem, aqui o meu vértice vai estar localizado no ponto x0 e y0. Massa? Então a ideia é o que é? A ideia é trabalhar com translação.
Ao invés de pegar o vértice aqui, a gente vai pegar o vértice em outro ponto do plano, tá? Aí eu vou ter o x0, que é a coordenada do vértice, e eu vou ter o y0, que é a coordenada do vértice também, aparecendo na minha equação. Prof, se a diretriz estiver na vertical, mesma coisa, gente. Se a diretriz estiver na vertical, eu vou ter uma outra equação, que vocês podem fazer a demonstração também, tá, gente? É só questão de calma, papel e caneta, muita fé, e chega na equação y menos y0 ao quadrado é igual a 4px menos x0. Tá? E daí tu vai conseguir chegar em tudo, chegar no foco, chegar na diretriz, chegar no eixo, chegar no vértice. O vértice já está na cara, né? O vértice é o x0 e y0 e aqui é o x0 e y0. Tá? Essa é a equação, vou colocar aqui, ó. Essa é a equação da parábola, equação da parábola com diretriz na horizontal. A gente sempre vai ser uma coisa desse tipo, se a diretriz está na horizontal, né? E aqui o vértice vai ser quem? O vértice vai ser o ponto x0, y0. Tá? Mesma coisa aqui, gente. Essa aqui é a equação da parábola com diretriz na vertical. Essa é a equação da parábola com diretriz na vertical. E o meu vértice também vai ser o ponto x0 e y0. Tá? Então aqui eu tenho diretriz na vertical. Tá? Então essas equações aqui é importante também tu entender, principalmente entender de onde veio, né? A gente saber fazer a demonstração, entendeu? Né? Vai que tu está andando de boa no calçadão, alguém te para, pô, como é que é a demonstração mesmo lá da parábola e tal, né? Aí tu sabe fazer, entendeu? Né? Vai que na balada tu encontra alguém, né? A pessoa te pergunta isso, beleza? Então, tem que saber fazer essa demonstração, tá, gente? Como que chega aqui e como que chega aqui. No fundo, gente, é aquela mesma equação geral que a gente viu. A mesma equação do teorema, né? Só que o vértice não está na origem. O vértice está nesse ponto aqui, x0 e y0. Então, tu vai ter uma equação desse tipo, quando a diretriz está na horizontal, ou tu vai ter uma equação desse tipo, quando a diretriz está na vertical. Tá bom? E está faltando só uma coisinha, gente, para a gente fechar com chave de ouro essa videoaula. Vamos fazer um exemplo bem legal, tá? De uma situação assim, mais geral. E aí a gente, passo a passo, encontra a diretriz, encontra o foco, encontra o vértice, tá? Trabalha um pouquinho a equação, só para a gente fechar aí com chave de ouro esse nosso estudo da parábola. Queridos, esse exemplo que a gente vai fazer agora, esse exercício que a gente vai fazer agora, é muito legal, porque tu pode fazer ele do ponto de vista das duas teorias. Tá? Tu pode fazer ele do ponto de vista do estudo de funções, né, do ensino médio, e aí tu vai conseguir achar, se tu pensa nisso aqui como uma função quadrática, tu vai conseguir achar o vértice, coordenadas do vértice e assim por diante. Tá? Fácil. Ou tu pode fazer do ponto de vista do que a gente aprendeu hoje, da GA. Tá? Então assim, ó, essa equação, gente, ela pode ser trabalhada para te colocar ela no padrão que a gente viu. Né? Tu está vendo que tem x quadrado e tem y, né? Então ela deve ser uma coisa do tipo, ó, pensando, deve ser uma coisa desse tipo aqui. Maravilha? Um x quadrado e um y. E daí, se eu conseguir trabalhar essa equação, tá? Esse é o meu desafio. Se eu conseguir pegar essa equação e deixar nesse formato, aí eu tenho tudo, gente. Aí eu vou ter o vértice. Tendo o vértice, eu já sei que o foco está P para cima e eu já sei que a diretriz está P para baixo. Estão me entendendo? Tá? Pega essa equação aqui, trabalha ela algebricamente, né, que é uma coisa que a gente tem que saber fazer, gente, trabalhar algebricamente a equação para chegar numa situação dessa. Chegando numa situação dessa, eu vou saber quem é o vértice, eu vou saber quem é o foco, quem é a diretriz, aí é mumuzinho, aí a gente vai conseguir resolver o exercício. Tá? Então vamos lá, vamos pegar essa equação e vamos tentar deixar ela com esse formato.
Esse é o nosso primeiro desafio, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou deixar o x², né? Menos 4x, e vou passar o 3 para lá, tá? Então eu vou ter uma coisa desse tipo, y menos 3 é igual a x² menos 4x. Tranquilo, né? Até aí super tranquilo. Só que eu quero deixar a coisa com esse formato, entendeu? Então eu vou completar quadrado aqui, tá? Eu vou colocar a forma de produto notável aqui, tá? Então vai ficar y menos 3 é igual, bom, para que produzam 4x tem que ser uma coisa desse tipo, né, gente? x menos 2 ao quadrado. Né? Olha só que legal, vamos lá, vamos pensar, tá? Se eu desenvolvo esse binômio, eu vou ter x² que está aqui em cima, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então vai ficar menos 2 vezes 2x, então vai ficar menos 4x, tá? Então se eu pego esse termo e desenvolvo esse termo, o que eu vou ter? Eu vou ter x² menos 4x. Só que tem um pequeno problema, gente. Tem uma pequena coisa que está me incomodando, que eu vou produzir um mais 4 aqui, estão vendo? Se eu desenvolvo isso aqui, eu vou produzir um mais 4, só que o mais 4 não está lá em cima. Então eu tenho que botar o menos 4 aqui para compensar. Né? A gente já fez isso durante o curso alguma vez, né? Então olha só, de novo, o que está escrito aqui embaixo é a mesma coisa que o que está escrito aqui em cima. Tá? x² menos 4x mais 4 menos 4. Mais 4 menos 4 zerou, então está tudo bem. Tá bom? Só estou pegando a equação e estou tentando deixar ela nesse formato. Aí eu vou ter, vamos ver, eu vou ter que y menos 3 mais 4 é igual a x menos 2 ao quadrado. E finalmente, esse aqui vai ficar y mais 1, né, gente? Y mais 1. Então eu vou ter a minha equação dessa forma aqui, ó. X menos 2 ao quadrado é igual a y mais 1. É isso, né? É isso aí. X menos 2 ao quadrado igual a y mais 1. E eu afirmo para você, gente, essa equação, ela está nesse formato. Agora sim, agora a gente pode comparar, tá? Essa equação aqui que a gente encontrou, ela está nesse formato aqui. Tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter, comparando, né, fazendo uma comparação, a gente vai ter o seguinte, ó, primeiro, quem é o x0? O x0 vale 2 e o y0 vale menos 1, estão vendo? Tá? O x0 vale 2, o y0 vale menos 1. Então eu já sei quem é o vértice. Por comparação. Só que assim, né, gente, é o que eu estou falando, é muito importante que vocês saibam a forma geral. Tá? Porque se tu não souber a forma geral, tu vai comparar com o quê? Né? Aí tu vai ficar perdido, tu não vai saber quem é vértice, quem é foco, quem é diretriz, quem é parábola, quem tu não vai saber, entendeu? Então é importante tu lembrar a forma geral, porque daí tu faz uma comparação, aí fica fácil, ó. Porque, por exemplo, o vértice está aqui, x0 e y0. Se eu fizer uma comparação da equação de cima com a equação de baixo, eu vou ver, x0 é 2 e y0 é menos 1. Tá? Então o vértice eu já sei, ele tem coordenadas 2 e menos 1. Né? Onde é que está o meu vértice? O meu vértice eu já posso até colocar no plano, vou até colocar aqui, ó, tá? Deixa eu apagar isso aqui, e o meu vértice eu já vou até colocar no plano. O meu vértice da parábola, ele está no ponto 2 menos 1. 2 menos 1 é mais ou menos por aqui. 2 menos 1. Esse é o vértice. Tá? Agora olha só que legal, gente, olha só que fácil. Primeiro, a diretriz está na horizontal ou na vertical? A diretriz está na horizontal, né? E por que horizontal? Horizontal porque eu tenho x². Então a diretriz está na horizontal. Se ela está na horizontal, mas onde é que ela está exatamente? Né? Lembra que é P para cima e P para baixo. Né? O foco é P para cima e a diretriz é P para baixo. Então quem é o P? Quanto é que vale o P? Vamos comparar, vamos fazer comparação. O que a gente tem? A gente tem que 4P, se eu comparar a de cima com a de baixo, 4P é igual a 1.
tá? Vou colocar aqui, ó, 4P é igual a 1. Tem que ter essa manha, gente, tem que ter essa visão, hein? Coeficiente daqui tem que ser igual ao coeficiente daqui. 4P igual a 1. Se 4P igual a 1, meu P é 1/4. Se o meu P é 1/4, acabou. Eu sei que o vértice, o foco, desculpa, vai ser P para cima e a diretriz vai ser P para baixo, tá? Então, o que está acontecendo? A minha diretriz está aqui, ó, P para baixo. Essa é a diretriz. Aqui vai ser a reta y igual a menos 1 1/4. Tá? Menos 1/4, fazendo a continha, dá menos 5/4. 1/4 para baixo. Tá? E o foco vai dar 1/4 para cima, né? Aqui está o foco. Tá? O foco da minha parábola. Ele vai ter coordenadas. Quem é que vai ser o foco, gente? O foco vai ter coordenadas, vamos lá, 2 também, né? O x vale 2. E o y vale P para cima. P para cima vai dar menos 1 mais 1/4, né? Menos 1 mais 1/4 vai dar menos 3/4. Tá? Então tá aí. Eu achei quem é a diretriz. A diretriz é essa reta. Achei quem é o foco e achei quem é o vértice. Tá? Só por comparação. Trabalha a equação para chegar na equação geral e depois faz a comparação. Tá? E nesse caso a minha parábola vai estar mais ou menos, com muito boa vontade, a minha parábola vai estar assim. Ok, gente? E seria um exercício legal também tu fazer ela do ponto de vista do cálculo mesmo, tá? Fazer do ponto de vista de funções, para ver que realmente a coisa está batendo, para ver que o vértice está certinho, entendeu? Até para ver quem são as raízes, né? Aqui provavelmente tem um pequeno errinho aqui. Deixa eu ver. Acho que vai ser mais ou menos assim a parábola, né? Pensando nas raízes, tá? Mas enfim, gente, isso aí vocês podem ajeitar, podem fazer a conta do ponto de vista das funções mesmo, tá? Mas o que me interessa aqui é o ponto de vista do GA, que é a diretriz e o foco, né? A diretriz e o foco é uma coisa que a gente não está acostumado a ver em relação à parábola, né? Mas a diretriz e o foco são coisas muito importantes porque elas originam a parábola, na verdade, tá? A partir do foco e a partir da diretriz que a gente vê quem é a definição de parábola mesmo, entendeu? Então, pegando de novo, né? Pegando essa equação aqui e comparando com a equação geral, a gente consegue ver vértice, x0, y0, foco e também a diretriz, né? O foco P para cima, a diretriz P para baixo. Certo, gente? Então tá, basicamente é isso. Parábola, claro, né? A parábola também pode estar com a côncava para a direita, né? Aí a equação geral é aquela outra, é importante saber também. Mas basicamente o que eu tinha que falar para vocês é isso. Agradecer mais uma vez aí toda essa atenção de vocês e o estudo de vocês. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Dá uma olhadinha também na videoaula de elipse. Dá uma olhadinha na videoaula de hipérbole, tá? E a parte de cônicas é isso aí, tá? Eu acredito que a gente tem uma base bem boa para trabalhar de elipse, de hipérbole e de parábola. Galera, grande abraço, até a próxima. Valeu!